Um voto demolidor, né? Com muita convicção, sem nenhuma interrupção. E é impressionante quando ele faz o filme todo, ou seja, quando ele vai explicando até didaticamente. É um voto que o leigo entende, não é um voto apenas para quem estuda direito. Então, por isso que eu considero um voto demolidor. No início do julgamento, ele disse que não é uma samambaia jurídica, ou seja, não é um juiz passivo, ele tinha que fazer perguntas, tinha que atuar, e se defendeu da acusação que fazem a ele de que ele não poderia ser o julgador porque ele é vítima, seria vítima de um atentado de homicídio. Ele explica que, ele argumenta que não está sendo julgado uma tentativa de homicídio daquele plano Punhal Verde e Amarelo, em que havia planejamento do assassinato dele, Alexandre de Moraes, de Lula e do Alckmin. Ele diz que está julgando uma tentativa de assassinato, entre aspas, da democracia. A primeira turma do Supremo retomou hoje cedo esse julgamento com o voto do ministro Moraes. Ao votar, Moraes disse que Bolsonaro liderou uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. Moraes se referiu ao ex-presidente várias vezes como líder dessa Orcrim e disse que Bolsonaro foi o responsável por dar, aspas, sequência à estratégia golpista, fecha aspas, para colocar em dúvida o resultado das eleições de 2022. Moraes afirmou também não haver dúvida da tentativa de golpe. E o que se discute aqui é a autoria do crime. Ele rejeitou questionamento sobre a delação de Mauro Cid e manteve a validade dessa colaboração. Esse vai ser um dos pontos de divergência, Valdo, entre Moraes e Fux. Boa tarde para você. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Guedinho. Boa tarde, assinantes. Terça-feira iluminada para todos nós. Bom, essa parte que a Andréia falou é muito importante. Em seu voto final, né, ao longo de todo o voto, ele sempre atribuiu o papel de líder da organização criminosa ao ex-presidente Bolsonaro. Inclusive, logo no início da apresentação do seu voto, ele exibe num telão ali o que seria o organograma dos 8 réus que estão sendo julgados nesta semana. E logo abaixo do nome do Bolsonaro vinha a inscrição líder da organização criminosa. O que se implica para Bolsonaro é que, se outros ministros seguirem, mais 3 ministros seguirem a posição de Alexandre de Moraes, ele vai ter um agravante. Com isso, a sua pena, ao final, pode e deve ser maior do que a dos demais réus. Além disso, durante todo o julgamento, Andréia, o ministro Alexandre de Moraes fez questão, Guedinho, de destacar que haviam atos preparatórios, havia atos preparatórios e principalmente atos executórios, e dizendo que não é necessário a consumação do golpe para que tudo isso seja classificado como crime. Divergindo da defesa, que diz que Bolsonaro só fez um brainstorm, né? Fez uma discussão de alternativas legais e, em um momento, teria adotado qualquer passo para colocar em prática a tentativa de golpe. Andréia. Já vou dar boa tarde para o nosso time no Rio, Merval Pereira, Thomas Trauman, Flávio Oliveira, Marcelo Lins. Merval, começando por você. Enquanto o julgamento rolava, eu conversava com alguns advogados, alguns juristas, que estavam me dizendo assim, a pena vai vir pesada, porque várias vezes o ministro Moraes, esse é meu primeiro destaque, eu acho que é o principal, inclusive, ele ressaltava a participação do ex-presidente Bolsonaro como líder dessa organização criminosa. Várias vezes o ministro Moraes ressaltou essa centralidade de Bolsonaro, dizendo que os aliados dele tinham acesso absoluto a ele, também tirando ali um pouco aquela estratégia da defesa, no caso do Augusto Heleno, de que ele teria se afastado, mas em todas as falas do voto do ministro Moraes, não resta dúvidas. O líder dessa trama golpista para o ministro Moraes, relator do caso, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde para você. Boa tarde, Sadi. Boa tarde a todos. Não, você tem razão e eu acho que o meu destaque vai para a postura do Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está sendo pressionado na sua vida particular, na sua vida pública, tem um governo dos Estados Unidos perseguindo ele e ele não deu demonstração nenhuma de que está sendo atingido por essas ações. Ele foi firme, não mudou nenhum pensamento que não já tivesse disposto, não livrou ninguém de culpa, foi muito assertivo. E eu acho que é louvável
essa posição num momento como esse que o Supremo está passando, com um governo americano tentando coagir seus membros. E muitos recados também, né? Essa fala, esse voto do ministro Moraes. Logo no começo teve ali eu diria um spoiler, Otávio, do que a gente vai ver mais para frente entre o ministro Moraes e o ministro Luiz Fux, ali aos 5, 7 minutos do primeiro tempo. O ministro Fux já abrindo uma divergência, falando, eu vou voltar aqui nas preliminares mais para frente, né? Nos questionamentos das defesas. E o ministro Moraes, na hora do voto, ele deixa muito claro, ele dá uma resposta a uma fala do ministro Fux quando do recebimento da denúncia sobre a delação do Mauro Cid. Porque esse é o principal ponto das defesas, bater na delação do Mauro Cid como se ela não valesse. Pois é, foram dois momentos de, digamos assim, esquenta da divergência, né? Que todo mundo imagina que deverá haver divergências entre o relator e o voto do Fux. Preliminares, questões levantadas por advogados, é assim, olha, nós queremos a anulação da delação do Cid, nós não tivemos direito a acesso a provas. Então, tudo isso os juízes analisam para ver se há integridade ali no julgamento. E o Alexandre Moraes, mais uma vez, rejeitou todos os questionamentos dos advogados e disse que a questão já estava decidida, porque já havia sido votada pela primeira turma. Aí o Fux pega a palavra e diz, não, peraí, eu vou voltar a algumas preliminares. Não disse quais, mas uma é certa, é a delação do Cid. Depois eles voltam quando o Dino complementa um pensamento... Faz uma parte. Complementa um pensamento do Alexandre Moraes e o Fux, opa, nós combinamos lá na salinha que ninguém ia interromper ninguém. Aí o Alexandre Moraes, mas quem deu a parte fui eu. Sim. E aí o Fux diz, mas na minha não vai ter, não. É porque o argumento do ministro Fux, para explicar para o assinante, é que se tem algum tipo de interrupção, você perde o fio da meada do seu voto. Então, segundo o ministro Fux revelou hoje nessa sessão mais cedo, eles combinaram, antes de começar a retomar o julgamento hoje pela manhã, que não haveria interrupção. O ministro Dino pediu uma parte, o ministro Zanin concedeu porque se tratava do voto do ministro Moraes, e aí o ministro Fux fez essa fala ali durante a sessão de hoje mais cedo. Flávia, quero te ouvir o seu destaque, a gente comentava aqui também, sobre essa posição do Bolsonaro e me chamou também a atenção quando ele fala do Heleno, porque eu comentava aqui na semana passada que havia uma expectativa, há uma expectativa, né, porque é só o voto que a gente conheceu agora do ministro Moraes, na sequência vamos conhecer o voto do ministro Dino, mas que há uma expectativa no entorno ali das defesas de que os casos do Augusto Heleno e o caso de Paulo Sérgio, eles sejam analisados de forma à parte, porque as defesas estão dizendo que, no caso do Heleno, o Heleno estava muito afastado de Bolsonaro e o Paulo Sérgio teria atuado para demover Bolsonaro de um estado de exceção. Para o ministro Moraes, pode esquecer, está todo mundo na mesma Kombi, a Kombi do golpe de Estado. Boa tarde para você. Exatamente isso, Sadi. Boa tarde a você, aos colegas, aos assinantes. Me chamou a atenção também esse ponto em relação aos dois generais, porque havia uma expectativa de atenuantes em relação ao general Heleno e ao general Paulo Sérgio. Isso não foi, em momento algum, sequer sugerido no voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele condenou rigorosamente todos os réus, com ênfase em Jair Bolsonaro no papel de líder de organização criminosa. Aliás, a ênfase que Moraes deu a esse encadeamento, a toda a sequência de atos que vem de 2021 até janeiro de 2023, e essa estrutura montada para a perpetuação desse grupo no poder, também me chamou a atenção. A gente, em vários momentos anteriores, né, a leitura desse voto, chamou a atenção e debateu a questão dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático e de golpe de Estado. Em primeiro lugar, Alexandre de Moraes diz o seguinte: essa corte, seja o plenário, seja a primeira turma, já decidiu que houve
houve crime de abolição violenta do Estado Democrático e houve crime de golpe de Estado, isso com base nos julgamentos anteriores, tanto dos que já foram condenados quanto dos que fizeram o acordo de não persecução penal. O que se está discutindo, votando hoje, nesse momento, é a responsabilidade de cada um desses 8 réus. E aí ele passa a tratar dos atos todos tomados, decididos, executados por uma organização criminosa que tem como líder Jair Bolsonaro. Essa foi a diferenciação que ele fez e ele deixou claro em vários momentos quanto o ex-presidente aparece como capo. Em algum momento ele até usa essa expressão. E, no fim, faz uma leitura muito didática sobre a diferença dos 2 crimes de abolição violenta do Estado Democrático e de golpe de Estado, inclusive fazendo conexões com momentos históricos de ruptura. O que sugere, eu ouvi de um jurista há pouco, uma espécie de fechamento de um acerto de contas do Brasil com 2 séculos de história. Sadi. Thomas, eu comentei na abertura aqui do jornal que uma fonte, um jurista, acompanhando essa fala do ministro Moraes, esse voto, me dizendo assim, a pena vai vir muito rigorosa. Ele está falando, obviamente, de Bolsonaro como chefe dessa organização criminosa. Boa tarde para você. Boa tarde, Sadi. Boa tarde, amigos. Boa tarde, assinantes. Eu acho que a gente teve mais de 5 horas de leitura do voto do ministro Moraes. E uma leitura, eu acho que o principal é como se ele estivesse contando uma novela. Ou seja, eu acho que o principal dessa história toda, e eu acho que isso que o ministro Moraes foi muito feliz, é tentar concatenar os dados, ou seja, mostrar, olha, o que aconteceu quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi no famoso 7 de setembro de 2021, atacar pessoalmente o Moraes, mas simplesmente desafiar a justiça, tem relação com a reunião com os embaixadores, que tem, por sua vez, relação com a operação da Polícia Rodoviária Federal para impedir que eleitores, possivelmente do presidente Lula, fossem votar, que, por sua vez, tem relação com as dezenas de reuniões do ex-presidente Jair Bolsonaro com os comandantes militares para ver o que poderia ser feito, com a ideia de fazer um estado de defesa ou qualquer outra questão institucional, que tem relação com a discussão sobre a minuta do golpe, que tem relação com a tentativa do atentado no aeroporto de Brasília, que tem relação com o quebra-quebra em Brasília no dia que seria a diplomação de posse do presidente Lula, que tem relação com 8 de janeiro. Então, eu acho que essa é a questão que eu acho que transforma toda essa lógica que o ministro Alexandre Moraes fez hoje na pena pesada que a sua fonte está falando, Sadi, porque ele não coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro simplesmente como alguém que poderia ser o grande beneficiário disso, ou apenas como o grande beneficiário disso, mas como alguém que, desde o princípio, estava articulando todas as formas possíveis, legais e principalmente ilegais, para permanecer no poder, mesmo não tendo os votos suficientes para isso. Totalmente isso, Thomas. Por isso que vários juristas estão me escrevendo aqui falando isso, porque é impressionante como o ministro Moraes ele conseguiu costurar toda essa história, todo esse roteiro com base no material da Polícia Federal e depois da PGR, né, vinda da denúncia do procurador Paulo Gonet. E muito impressionante, Otávio, Valdo, como não tem nenhuma brecha, não cabe interpretação o que estava em jogo ali no voto do ministro Moraes. Bolsonaro não só ia dar o golpe de Estado, como ele tinha uma base aliada para dar esse golpe de Estado, em que todos esses personagens, e ele define isso, ele descreve um a um que cada um fazia nessa organização criminosa. Todo mundo ali tinha uma função definida, isso é muito importante. Chega uma hora que ele mostra um slide, assim, colocando o Bolsonaro no centro como líder, né, e os demais aliados. E aí, no finalzinho do voto, ele retoma a história do gabinete de crise. Uma vez consumado o golpe, eles armariam um gabinete de crise comandado pelo Braga Neto e depois pelo Augusto Heleno.